sempre que você conversar com um biólogo, e ele for um biólogo que se interesse pela profissão e pelas pessoas importantes da profissão dele, esse biólogo ele vai apontar para vocês, ou ele deveria apontar para vocês, ou com qualquer profissão, pessoas que são admiráveis dentro da profissão deles. E aí, a gente tem sempre a ideia de que biólogos sempre vão responder, né? Qual pessoa que você admira dentro da biologia? E as pessoas sempre vão falar do Charles Darwin com a sua descoberta da ciência ou da parte da ciência que é parte do importante, ou talvez a parte mais importante da biologia, que é a descoberta dele e do Wallace com evolução. Mas eu tenho uma outra pessoa que eu colocaria na minha lista de frente. Então, e que inclusive está viva, se eu pudesse escolher conversar com um biólogo, e isso é minha opinião, é minha vontade, é o que eu gostaria, se eu pudesse sentar para bater um papo com um biólogo, eu não escolheria o Darwin, eu escolheria uma mulher, eu escolheria uma mulher chamada Jane Goodall. E por que eu escolheria ela? Eu escolheria ela porque eu sempre acho louvável as pessoas que conseguem olhar para algo e entender que aquele algo é tão importante que a vida delas deveria ser devotada a entender aquilo. Então, a hora que você pega a história de vida dela, ela é uma pessoa que entendeu que estudar os primatas que ela estuda, em especial os chimpanzés que ela estuda, era algo fundamental e que ela deveria dedicar a vida dela a isso. Então é uma pessoa que a vida inteira, desde muito jovem, dedicou a vida dela a entender um grupo, se apaixonou por esse grupo e dedicou a vida dela a estudar os macacos que ela tanto amou. E ela continua estudando e eu tenho certeza que ela vai morrer fazendo isso. E por que eu dei essa introdução falando de uma outra mulher para falar da Nied? Então, esse vídeo de hoje que você está assistindo, ele é uma homenagem a uma brasileira. Então todo mundo coloca ela como franco-brasileira, né? Mas a Nied é brasileira, nascida em Jaú, que teve parte da sua vida, filha de franceses, teve parte da sua vida, principalmente da sua carreira acadêmica desenvolvida na França, por isso que falam muito da Nied como franco-brasileira, mas uma brasileira que quando descobriu a sua paixão, dedicou a sua vida a uma coisa muito importante que é a ciência. Então, quando a gente olha para essas pessoas, independente de polêmicas acadêmicas que talvez imputem a essas pessoas, eu acho que a gente deveria olhar para essas pessoas com muita admiração. Então eu começo o vídeo de hoje, eu sou Emílio Garcia, sou biólogo, sou divulgador científico. Aqui a gente fala de ciência, de política, de educação. Mas eu começo esse vídeo deixando a minha homenagem a uma dessas pessoas que impactou a vida de milhares, se não de milhões de pessoas a partir de um amor que ela sentiu e de algo que ela dedicou a vida dela a fazer. Então a gente tende muito a olhar para as pessoas de fora que fazem alguns trabalhos, e eu continuo admirando a Jane Goodall do jeito que eu sempre admirei, isso não mudou, mas eu acho que a Nied ela se encaixa um pouquinho nessa categoria de pessoas louváveis que viveram no planeta em que a gente vive e que tem uma vida que tem que ser comemorada, apesar de algumas polêmicas que ela se meteu. Porque aí todo mundo se mete. E aí polêmica acadêmica, gente, caguei. Ela não fez mal a ninguém, ela fez descobertas que ela achava importantes e ela publicou esses dados que muitas vezes foram questionados por ela, pela comunidade acadêmica, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho de quem era a Nied, vamos explicar um pouquinho por que o trabalho dela era importante. Então, como eu disse, a Nied é uma franco-brasileira, uma brasileira francesa, que foi estudar na França e que a orientadora francesa dela tinha uma linha de pesquisa no Brasil, e por isso que a Nied estava no Brasil, estava ajudando e fazia um trabalho com ela por ser brasileira. E a ideia da linha de pesquisa dessa pesquisadora era que ela queria estudar na América do Sul qual foi o primeiro grupo a chegar, ou seja, quando os humanos chegaram na América do Sul, numa busca que estava acontecendo na época e que continua acontecendo até hoje, para tentar entender como a migração humana aconteceu
no planeta a partir de 100 mil anos, certo? E aí a gente já vai discutir um pouquinho essa ideia dos 100 mil anos. Então a NIED veio ao Brasil para organizar essa linha de pesquisa para essa pesquisadora, e ela foi desenvolver essa linha de pesquisa em Minas, mas daí ela manda uma carta para essa pesquisadora, isso na década de 70, falando: olha, eu vou organizar tudo aqui para você fazer a pesquisa, mas o meu destino é o Nordeste. E o destino da NIED não foi qualquer lugar do Nordeste. O destino da NIED foi o Parque Nacional da Serra da Capivara, que não era um parque nacional na época. Esse parque nacional ocupa alguns municípios, como o município de São Raimundo Nonato, João Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias, todos eles localizados no estado do Piauí. Então, a moça de Jaú, que foi estudar na França, com uma pesquisadora que tinha interesse no Brasil, ela acaba no Piauí, porque ela fala que ela não via muita graça nessa história de qual era o humano mais antigo, tá? O que ela via graça, o que ela achava bonito, o que ela achava que na vida dela valia a pena ser estudado, é a história cultural e artística do povo que viveu aqui, dos brasileiros de verdade, dos primeiros brasileiros a chegarem aqui no Brasil. Então a NIED, ela dedica grande parte da vida dela a estudar as pinturas rupestres do Parque Nacional da Capivara, que tem esse nome porque parte das pinturas e parte dos animais que estão lá são capivaras, tá? Então a ideia da NIED foi que ela descreve isso nas entrevistas que ela participa, e ela fala que as pinturas são bonitas demais para não serem estudados e para ela gastar tempo estudando qual era o ser humano mais antigo, ou qual o ser humano mais antigo a chegar aqui na América do Sul. E é muito legal entender essa história da NIED, porque depois, uma das principais polêmicas que a NIED vai participar na vida acadêmica dela é justamente em relação a qual ser humano mais antigo chegou na América do Sul, tá bom? E eu já vou explicar isso aqui para vocês. Só para deixar claro, a gente não está falando do ser humano mais antigo, do Homo sapiens mais antigo. A gente está falando do Homo sapiens mais antigo a chegar na América do Sul. Não existia dúvida nenhuma na cabeça da NIED sobre a origem da humanidade. Então, a origem da humanidade no continente africano não era um questionamento da NIED. A NIED não comentava coisas do tipo a humanidade surgiu na América do Sul. O que a NIED defendia, a partir dos dados que ela coletou, é que o ser humano chegou na América do Sul muito antes do que se imagina. Então o trabalho da NIED começa com pinturas rupestres, ela é uma defensora da região ali da Serra da Capivara, ela trabalha muito para o desenvolvimento daquela área, ela trabalha muito para a construção do Parque Nacional e para a preservação das pinturas rupestres, ela vai trabalhar em escola, ela vai fazer todo um trabalho gigantesco, que a vida dela foi dedicada a isso, para estudar e para preservar esse ambiente que é a Serra da Capivara, tão importante histórica e cientificamente para explicar a origem da humanidade aqui na América do Sul, como a humanidade chegou aqui na América do Sul. Então, todos esses fatos que eu falei, as pinturas rupestres são importantes. Isso representa os primeiros humanos a viverem na América do Sul, os brasileiros de verdade, da ocupação da América do Sul. Existem milhares de sítios arqueológicos na Serra da Capivara, preservados pelas formações rochosas, preservados pelo clima da Serra da Capivara. Então, tem muito trabalho sendo desenvolvido lá. E qual que é a polêmica que a NIED se mete? Por que a NIED ela vai falar e vai ser polêmica em alguns pontos? Porque quando eles estavam fazendo esses estudos nos sítios arqueológicos, eles, ao fazerem análises de rochas que foram achadas lá, em primeiro lugar pelas marcações que tinham nessa rocha, que se atribuíam a ferramentas paleolíticas que foram achadas, ela coloca uma datação muito anterior ao que se acredita hoje de chegada do ser humano na América do Sul. Então tem trabalhos que falam de 13 mil, tem trabalhos que falam de 16 mil anos, então a chegada dos humanos na América do Sul.
Os primeiros dados que a NIED apresenta são de 30 mil anos e os trabalhos mais controversos dela vão falar de 100 mil anos dos humanos chegarem na América do Sul, tá? Então, a hora que ela fala de 100 mil anos, isso é mais ou menos equivalente à idade que hoje a gente tem evidência do humano saindo do continente africano. Então, a NIED ela vai colocar esse dado, e se esse dado for verdadeiro, ele muda toda a história da dispersão da humanidade pelo planeta. Então, qual que é a história que é contada hoje em dia a partir dos dados que a gente tem? A história que a gente tem é que a migração inicial dos humanos, essa migração que começa há 100 anos, para o ser humano se espalhando, ela acontece principalmente por terra. E que a chegada ao continente americano aconteceu lá pelo Estreito de Bering, lá no norte do planeta. A hora que o mar estava mais baixo, os humanos conseguiram atravessar e ocupar a América do Sul. E aí a grande questão que tinha da NIED, a grande crítica ao trabalho da NIED, é que se ela coloca 100 mil anos aqui, esse caminho todo que está documentado, que a gente tem evidências do planeta inteiro dessa movimentação, ele teria que mudar. O que a NIED defende ou defendia, e o que o grupo de pesquisa da NIED defendia, é que existe uma possibilidade desses humanos primitivos terem navegado para cá, o que é algo que só vai acontecer lá para 1500. Então, lá no século XIV que vai acontecer essa migração atlântica que a NIED defendia que acontecia há 100 mil anos. Então, qual seria o problema do trabalho da NIED, né? Então, qual que é a crítica que o trabalho da NIED recebia? Não era nenhuma crítica de datação, no sentido de que a datação química daquele material estava errada, e sim um erro de interpretação, que aquilo que ela estava atribuindo ao fato de ser uma ferramenta que humanos produziram há 100 mil anos, não necessariamente era uma ferramenta, que essas evidências que ela considerava, e essa é a crítica que os pesquisadores colocam, não é o Emílio que está colocando essas críticas, essas críticas que os pesquisadores colocam, é que era um erro de interpretação daquela ferramenta, daquela pedra, daquele vestígio que ela interpretava como migração, tá bom? Eu não quero entrar nessa discussão porque eu não sou especialista na área, porque isso é controverso, isso já era controverso na academia e tudo mais. A única coisa que eu quero deixar claro para todo mundo que está assistindo é que, apesar dessa controvérsia, como eu disse anteriormente, não há dúvida da importância da NIED, tanto local no sentido da Serra da Capivara, quanto nacional, como uma pessoa muito importante na preservação, na construção de um parque, na interpretação e no trabalho dela e na formação da arqueologia brasileira do jeito que ela é, quanto mundial nas contribuições dela, das interpretações que ela e a equipe dela fizeram em relação a esses dados que foram coletados. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque a gente também precisa louvar os nossos heróis da ciência brasileira. Pessoas que conseguem e que dedicam a sua vida a fazer um trabalho, que acham o seu trabalho tão importante, que são tão relevantes, que dedicam tudo que têm e toda a sua vida para atingir aquele objetivo que é preservar aquilo que a gente tem e estudar aquilo que a gente tem e mostrar para as pessoas que tudo que acontece de natural, de interferência humana, é importante e precisa ser registrado, tá bom? Então, é isso. Eu deixo a minha homenagem e o meu orgulho à NIED como uma das pessoas mais importantes do último século para a pesquisa brasileira. A gente perdeu uma das maiores cientistas e uma das maiores personalidades da ciência brasileira. Mas eu não conheci a NIED, eu não tive esse privilégio. Mas eu vou falar algo que eu acredito. A NIED morreu com mais de 90 anos. Se eu tenho uma certeza, é que a NIED teve uma vida plena e que ela fez tudo o que ela quis fazer e defendeu todas as ideias dela com muito afinco e com muito amor, tá bom? Então a gente tem que ter orgulho dos pesquisadores brasileiros e essa é uma das pessoas que a gente deveria ter orgulho nesse momento. E uma coisa que a gente deveria fazer com mais frequência é não esperar as pessoas morrerem para louvar o trabalho delas. Eu sei que todo mundo que conhecia a NIED já
gostava dela e já adorava ela, apesar de todas as polêmicas. Tem gente que fala que a Nied era possessiva demais. Tá, era dela. Agora que ela faleceu, aí a gente vê o que vai acontecer, tá bom? Tem um amigo meu que tem o maior podcast de história do país, chamado História Meia Hora, do meu grande amigo Vitor Soares, também produzido pelo Matheus, que é o meu produtor, editor, diretor, dono da minha vida e tudo mais. Ele lançou um vídeo sobre o povoamento do Brasil há um mês. Então eu vou colocar aqui na tela e vou pedir... Ó, eu tapei até a cara do Vitor, apesar de eu achar ele lindo. Pro Mateusão colocar aqui, ó. Então, Mateusão, coloca o link aqui pra galera assistir, tá? Historiador, Vitor Soares, espetacular, vale a pena assistir o conteúdo dele, dá uma clicada lá, dá o privilégio e assiste o vídeo, porque o Vitor vai explicar com muito mais profundidade isso que eu falei com superficialidade, inclusive que não era o meu objetivo. Meu objetivo era explicar pra vocês quem era a Nied e por que a Nied era importante, tá bom? Beijo pra todo mundo, muito obrigado pra quem apoia o Blá Blá. Se você gosta do Blá Blá, não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal, deixa seu comentário aqui embaixo. Se você quiser apoiar o Blá Blá financeiramente, lembre-se que a gente tem o nosso Pix, esse aqui é o Pix do Blá Blá, e também tem o catarse.me/blablajude, que é o nosso catarse para apoio recorrente. Falou, valeu e tchau!